Bem-vindo ao canal Encontro com a Palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Raimundo Alves, levando a você mais um resumo da Palavra de Deus. E nosso resumo agora está nos livros de Crônicas, no primeiro livro das Crônicas. E esse livro é um livro clássico pela sua genealogia. E nós temos os primeiros 9 capítulos, vão falar sobre a genealogia. Nós já vimos o capítulo 1 no vídeo passado, e agora, hoje, segunda-feira, dia 14 de abril, nós vamos ver primeiro Crônicas, capítulos 2, 3 e 4. Os capítulos 1 a 9 de Crônicas narram a história da redenção, a redenção em Cristo Jesus, que veio através da nação de Israel para alcançar todas as pessoas. E nós temos então a história começando de Adão até Davi e o exílio. Essa é a história que é recontada no livro de Crônicas. Então, o cronista, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai fazer a recontagem da história. Então ele destaca a tribo de Judá, mostra que Jacó teve 12 filhos e teve uma filha com as suas esposas. E o destaque aqui neste capítulo é para a tribo de Judá. A tribo de Judá se destacou porque foi dessa tribo de Judá, que veio Davi, que veio Jesus, o Salvador da humanidade. Então nós temos aí o capítulo 2, falando sobre a tribo de Judá. No capítulo 3, nós temos a família de Davi. Davi foi o maior rei de Israel, o rei que se destacou pela sua fidelidade a Deus. O único problema dele foi o caso de Urias, como diz as escrituras sagradas. Então os comentaristas, eles dizem que Davi teve 19 filhos e uma filha, com as mulheres, suas esposas. Mas ele teve várias concubinas e provavelmente teve outros filhos e filhas. Então nós temos aqui que essas genealogias, elas nos ajudam a definir a data do livro de Crônicas, que nós temos aqui por meio das gerações e a partir de Zorobabel. Zorobabel foi aquele homem que foi usado para trazer o primeiro grupo de exilados de volta à terra de Israel, a cidade de Jerusalém, em 536 a.C. E em 1 Crônicas, capítulo 4, ainda continua falando sobre a tribo de Judá, mas apresenta uma lista paralela à que está no capítulo 2. O escritor inspirado, ele não dá tanto esclarecimento biográfico, sobre a história de cada um dos personagens que ele cita pelo nome. Mas quando chega capítulo 4, versículo 9 e 10, ele fala sobre um homem, e esse homem aí chamou a atenção do escritor sagrado, e o escritor foi relatar a história desse homem chamado Jabez. Então Jabez, ele orou pedindo a Deus. Ele tinha tudo para ser um derrotado, para ser um fracassado, mas através da sua oração, da sua busca a Deus, ele teve vitória. E o que nós aprendemos com Jabez? Ele orou pedindo bênçãos, largueza, prosperidade. Ele orou pedindo a presença de Deus e pedindo a proteção de Deus. E o texto sagrado diz que Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. No capítulo 4, nos versículos 24 a 43, fala da tribo de Simeão. A tribo de Simeão foi uma tribo que as famílias eram pequenas, então ela era pouco assim expressiva no meio das tribos de Israel. Então mas ela está intimamente ligada com Judá. E esse é o resumo dos capítulos 2, 3 e 4 dessa genealogia que está mais ligada à tribo de Judá e também à tribo de Simeão. Que o Senhor nos abençoe, que a palavra de Deus, ela possa cada dia
ficar gravada no nosso coração e produzir frutos dignos de arrependimento. Saiba que a Bíblia tem um propósito em tudo que foi escrito, e a genealogia também são inspiradas por Deus. Só são colocados ali aqueles que Deus permitiu que fosse colocado, porque eles têm um significado na história da redenção da humanidade. Que o Senhor abençoe você e sua família, muito obrigado, e que o Senhor nos guarde e nos proteja. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade e te peço em favor de cada um dos irmãos que estão, Senhor, acompanhando a leitura da Tua Palavra, que o Senhor possa trazer edificação para nossas vidas, no santo nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.